caro aluno de filosofia da Faculdade Batista de Minas Gerais. Nós finalmente chegamos ao mundo contemporâneo. Na verdade, quando nós falamos do mundo contemporâneo, nós começamos a pensar, de certo modo, a partir da Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa até os nossos dias. Esse período vai ser marcado, sobretudo, pelo cientificismo. E esse vai ser um dos pontos mais importantes que nós estudaremos nessa unidade 6. Quando nós pensamos no cientificismo, tem um filósofo que vem à nossa mente de imediato. O nome dele é Auguste Comte, ou então Auguste Comte, um filósofo francês que, sobretudo, foi o protagonista dessa linha de pensamento, desse novo olhar sobre a história do pensamento, o chamado cientificismo. Ou então, como ele próprio, Auguste Comte, costumava dizer, o positivismo. Do que tratou, na verdade, Auguste Comte? Ele queria dizer o seguinte: a ciência só é ciência quando ela é construída a partir da observação da realidade. A ciência só é ciência quando ela é comprovada fundamentalmente. Nesse ponto de vista, Auguste Comte costumava fazer uma crítica à história do pensamento até o tempo que ele vivia. Ele costumava dizer, ou dividir, a história em 3 grandes momentos. O primeiro momento seria, segundo ele, um momento, teológico, em que o pensamento era mais mítico, muito distante de qualquer ideia de comprovação real, concreta, na realidade cotidiana. Depois teria um segundo tipo de pensamento, que é o pensamento que seria mais voltado para as construções filosóficas, essa busca humana de compreender a realidade, mas ainda sem base científica, até que finalmente nós alcançássemos o pensamento positivo, que é quando a ciência, sobretudo, é o que se estabelece nesse tempo. Mas, além disso, nós vamos ter o confronto de outras correntes de pensamento. Por exemplo, de um lado, o chamado idealismo hegeliano, que é uma tentativa de compreender como o espírito vai se desenvolvendo ao longo do tempo, na perspectiva hegeliana. E Hegel, o famoso filósofo Georg Wilhelm Hegel, ele coloca uma questão bastante importante, que é a ideia do pensamento se desenvolvendo de maneira dialética. Ou seja, através desses processos de tese, síntese e antítese, o pensamento vai tendo o seu pensamento. É que quando surge uma ideia muito importante, ela se confronta com uma outra, que de certa maneira é o seu oposto, e da unidade dessas duas surge uma terceira ideia, e assim se dá a história do pensamento. O pensamento de Hegel vai ser confrontado por um filósofo chamado Karl Marx, que, embora pudesse ser, digamos assim, caracterizado como um pensador hegeliano, ele critica Hegel, dizendo que essa mudança do pensamento, na verdade, ela só pode acontecer dentro da própria história. Ele chama a sua teoria, vai ser pensada assim, como materialismo dialético, ou seja, todas as mudanças só acontecem na medida do enfrentamento histórico, ou seja, quando nós tentamos intervir no mundo. O Karl Marx chegava a dizer mesmo que os filósofos até então estavam preocupados mais em mudar, estavam mais preocupados em pensar o mundo. Agora tratava-se de mudar o mundo. Agora, para mudar o mundo, seria necessário, nesse caso, um empenho mais direto e mais concreto. O pensamento marxista também se apresenta como uma crítica forte ao capitalismo da época. Na verdade, Karl Marx vai analisar a estrutura social como uma estrutura fundamentalmente excludente, que reforçava, digamos assim, o poder de uma determinada classe social, e ele imaginava a possibilidade de que, quem sabe, um dia, na história humana, nós pudéssemos chegar a uma sociedade sem classes. Mas a sociedade sem classes só seria alcançada através de uma revolução social, e essa revolução social aconteceria
pelo impacto da luta de classes, ou seja, os trabalhadores, e aí surge o conceito de ditadura do proletariado, só vão conseguir chegar a um certo lugar se confrontarem com aquelas classes sociais que, afinal de contas, detêm o poder. Então, nesse caso, Karl Marx vai alimentar todo um conjunto de reflexão e pensamento que pretende criticar a sociedade capitalista do seu tempo, propondo, na verdade, uma possibilidade de mudança drástica na medida em que cada cidadão, cada trabalhador lembrasse que ele pode também ocupar um lugar importante e digno na estrutura da sociedade. Claro que o materialismo marxista vai gerar uma série de impactos sobre a sociedade, especialmente contemporânea, o mundo do século XX, criando revoluções sociais bastante profundas, como que aconteceu, por exemplo, na antiga União Soviética, o Império Russo, que se tornou um império chamado, na época, comunista, e que tinha como fundamento filosófico mais importante as ideias de Karl Marx, sobretudo a crítica que fazia ao capitalismo. Enfim, meu caro aluno, nós estaremos aprofundando essas ideias durante esse período chamado já o período contemporâneo, e nós esperamos que você possa, a partir do estudo dessas ideias, entender um pouco melhor a realidade na qual nós vivemos. Muito obrigado, meu caro aluno. Até a nossa próxima aula.